Boa tarde, a paz de Deus seja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Quero compartilhar com você uma palavra no livro de São Marcos, no capítulo de número 10 e o verso de número 46, que diz assim, apenas um versículo. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão. E Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Jesus ele entra numa cidade chamada Jericó, uma cidade amaldiçoada, à beira do caminho havia um homem chamado Bartimeu. E a Bíblia nos frisa bem uma deficiência desse homem. Ele era cego e as suas condições financeiras, ele era pobre. Porém, quando Jesus estava passando naquela cidade, uma grande multidão seguia Jesus. Era uma multidão que estava maravilhada pelo poder de Deus. Era uma multidão que estava maravilhada com a glória de Deus sobre a vida de Jesus Cristo. Porque através de Jesus Deus estava operando grandiosamente. Jesus estava fazendo milagres, curando cegos, fazendo o paralítico andar, fazendo mudo falar, e diversos outros tipos de milagres, curando da lepra e ressuscitando pessoas. E a Bíblia vai nos relatar que quando Jesus ele entra na cidade de Jericó, aquela multidão alegre, contente, ela vai atrás de Jesus, maravilhado pelos milagres miraculosos que Jesus estava fazendo. E de repente, talvez aquele cego no meio daquela multidão, parado à beira do caminho, ouvindo os passos da multidão, ele perguntou para alguém quem era que estava passando ali, e alguém tivesse falado para ele: esse que está passando é Jesus. Através dele o cego vê, através dele os paralíticos estão andando, os leprosos estão sendo limpos das suas lepras e pessoas endemoniadas estão sendo libertas. Através dele a pessoa encontra a libertação e a salvação. E isso chamou a atenção do cego, pois ele era cego, mas ouviu. E o segredo de tudo, irmãos, é ouvir. O segredo de tudo, meu querido, é pararmos para ouvir e tirarmos para nós aquilo que é bom e deixar aquilo que é ruim. E a palavra de Deus vai nos dizer que naquele exato momento ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não foi um simples clamor, porque quando ele disse Jesus, filho de Davi, ele estava revelando a linhagem de Cristo, que era a linhagem de um Cristo rei, um Cristo do trono de Davi, um Cristo que veio para reinar, um Jesus Cristo que veio para governar, um Jesus Cristo que veio para ser rei. Ele estava declarando Jesus como rei, reconhecendo a majestade de Cristo. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Jesus ele para a multidão e para os seus passos também naquele momento e manda chamar Bartimeu. Meu querido, a Bíblia vai dizer no verso de número 50, versículo de número 50, que quando Jesus ele chama Bartimeu, no verso de número 50, Bartimeu ele faz uma coisa impressionante. Ele tira de sobre si a capa. E a capa, como nós sabemos, é um simbolismo de autoridade, ou seja, autorização. A capa era uma autorização para todos que mendigavam na cidade de Israel e nas cidades circunvizinhas em Jerusalém. Todos aqueles que tinham esse tipo de defeito igual Bartimeu e precisava mendigar, precisava ganhar o seu pão através de uma atitude de pedinte, pedindo esmola. Ele tinha que ter essa capa por sobre o ombro, era uma capa vermelha para também identificar que ele era cego. Ou seja, essa capa era dada pelo governo romano, era dado pelo governo de Roma, e uma vez por ano o governo de Roma mandava os seus soldados limpar a cidade.
E todos aqueles que eram encontrados fazendo esse tipo de serviço de mendigagem, pedindo esmola, e não tivesse essa capa, eram levados pelos navios dos romanos, colocados em seus navios e levados em alto mar, para ser lançado em alto mar, para que pudessem morrer. Isso era um meio de Roma limpar a cidade de todo tipo de vagabundagem, de todo tipo de pedintes, de mendigos. E a Bíblia vai nos dizer que quando Bartimeu ele é chamado, ele tira a capa. Ele tirando a capa de si significava que ele estava acreditando no milagre. Ele não tinha recebido ainda o milagre, mas ele estava confiando no milagre. Quando Bartimeu ele tira a capa de sobre os seus ombros, quando Jesus chama ele, os discípulos pegam no seu braço e ele tira aquela capa. E ele joga a capa no chão, ele estava falando assim: eu não preciso de mais de autorização de homem sobre a minha vida. Eu não preciso mais de autoridade de homem sobre a minha vida. Eu não preciso da autorização de Roma para poder sobreviver, porque agora eu tive um encontro com Cristo. Quando Bartimeu ele faz isso, ele estava renunciando todos os recursos humanos para sobreviver. Ou seja, ele estava falando: eu creio no milagre de Cristo que está chegando sobre a minha vida. E a Bíblia nos diz que naquele exato momento Jesus olha para ele e fala assim: o que queres que eu te faça? Jesus pergunta essa palavra para ele porque Jesus queria conhecer o íntimo de Bartimeu, queria ver a fé de Bartimeu. Ele diz: Senhor, eu quero ver. Quando ele diz Senhor, eu quero ver, ele está jogando a responsabilidade toda daquela deficiência que atrapalhava a sua vida em cima da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus naquele momento diz para ele assim: então veja, a tua fé te salvou. A Bíblia vai nos dizer que naquele exato momento Bartimeu ele se levanta e começa a ver. Ele estava ali próximo de Cristo quando Jesus espelha essa palavra sobre a vida de Bartimeu, solta essa palavra sobre a vida de Bartimeu, a sua visão é recuperada e é restaurada. E vai nos dizer a Bíblia Sagrada, nos relatar que naquele exato momento Bartimeu saiu glorificando e exaltando o nome do Senhor. O que eu quero dizer para você, que muitas das vezes parece ser difícil a situação, parece ser difícil a luta, parece ser difícil a tribulação. E sobre nossas vidas está uma capa da incredulidade, está uma capa da desconfiança, uma capa de cansaço, uma capa de não acreditar no milagre. Mas nesse dia de hoje, nesse momento, eu quero falar para você: tire a capa, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Tire a capa da incredulidade, não dependendo mais dos recursos humanos, em promessas de homens, mas sim no milagre de Cristo. Assim como Bartimeu fez. Quando Bartimeu tirou aquela capa de cima dele, ele não tinha recebido ainda o milagre, mas creu que Jesus iria restaurar a sua visão. Então que nessa tarde a palavra de Deus fique em seu coração. São exatamente nesse momento 5h04 da tarde do dia 19 de agosto, e que essa palavra de Deus possa ficar em seu coração. E eu quero nesse momento fazer uma oração para a sua vida e para a minha vida, porque a palavra que fala com você é a palavra que fala comigo. Somos dependentes da palavra de Deus, como servo de Deus, para sobreviver nesse mundo escuro e triste. Senhor meu Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor meu Deus, quero, Senhor Deus Santo, pedir a Ti para que o Senhor venha visitar todos que estão me ouvindo, todos, Senhor meu Deus, que está com seu coração triste e amargurado. Que a Tua presença, Espírito Santo de Deus, possa entrar, Senhor, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Senhor, que toda a capa da incredulidade, toda a capa, Senhor meu Deus, da tristeza, do desânimo espiritual, do fracasso, Senhor, caia por terra sobre a vida dessa pessoa. Todo espírito de inveja dentro do seu lar, da sua casa, toda arma de destruição do diabo contra a sua família, caia por terra, em nome do Teu Filho Jesus.
É o que nós te pedimos e agradecemos, certo da vitória. Graça e paz, em nome de Jesus. Fique com Deus.